Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Quem achou, diga amém. Quem está esperando o telão, diga aleluia. Glória a Deus, bastante gente. Diz assim a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Repete comigo: o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, o que ele estava fazendo? Dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche teus olhos, Pai. Essa é a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é a luz para nós no meio da escuridão. A tua palavra é aquela que nos conduz quando tudo está conturbado, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. Nós não queremos, ó Pai, sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Então, ó Pai, vem com a tua espada, Senhor, que separa o santo do profano. Vem com a tua espada, Senhor, aonde a tua palavra fique cravada em nossos corações. Nós queremos sair daqui cheios da tua presença, apaixonados por ti. Nós queremos sair daqui, ó Pai, transformado. Então, se tiver que confrontar a gente, que o Senhor nos confronta. Assim, se o Senhor quiser derramar uma palavra de fé, que o Senhor derrame. Se o Senhor quiser derramar uma palavra de alegria, que o Senhor faça, Senhor. Mas nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, o tema do nosso sermão hoje é: quem é este? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: quem é este? Muitas vezes nós estamos na jornada com Cristo, nós estamos na caminhada com Jesus. Nós somos velhos na fé, temos 30 anos, 20 anos, 15, 10 anos de caminhada com Cristo, mas muitas vezes nós perguntamos: quem é este? Tem gente que está 30 anos aqui, irmão, tem gente que está 20 anos caminhando com Cristo, já viu Jesus curar, já viu Jesus libertar, já viu Jesus restaurar, já viveu milagres verdadeiros, mas às vezes para e pensa: quem é este? Com quem que eu caminho? Quem é esse que está no meu lado? Será que de fato eu estou com Jesus mesmo? Será que de fato eu estou caminhando com o Cristo, aquele que morreu mas ressuscitou? Será que de fato eu sei quem é Jesus? Quando nós passamos por problemas, por tempestade, muitas vezes nós sabemos que Jesus está conosco, mas sabemos que este que está no barco, será que ele acalma a tempestade mesmo? Será que ele para o mar mesmo? Nós vivenciamos milagres, nós vivenciamos restaurações, nós vivenciamos tantas coisas com Cristo, mas de repente no meio da jornada baixa aquela dúvida: será que Jesus está comigo? Cadê Ele? Quem é este? Sim ou não, irmão? Eu lembro que a gente estava em um GC poucos tempos atrás, e eu fiz exatamente essa pergunta para o pessoal do GC: quem é Jesus para você? Você já se fez essa pergunta? Quem é Jesus para mim? Quem de fato é esse cara para mim? Será que eu acredito nele
no que a Bíblia diz que Ele é mesmo? Ou será que eu conheço Jesus pelo que as pessoas falam, pelo que o pastor Daniel prega, pelo que o pastor Alex prega, ou pelos cortes que eu vejo no Instagram, ou pelos cortes que eu vejo no YouTube? Irmão, quem é Jesus para você? Quem é este? E algumas pessoas, elas responderam, alguns falaram, para mim Ele é o Salvador. Outros responderam, para mim Ele é Pai. Quem é este? Alguns responderam, para mim Ele é amor, para mim é vida. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmão? Será que Jesus, Ele só é o Salvador para você quando está tudo bem nas nossas vidas? Será que Jesus só faz milagre quando tudo está caminhando bem na sua vida? Será que Ele só é amor quando tudo está indo bem na sua vida? Só é alegria, fé, paz, misericórdia quando tudo está caminhando na sua vida? Mas independente da situação, independente das circunstâncias, Ele é e Ele nunca vai deixar de ser. Os discípulos, eles tinham acabado de ver Jesus curando um leproso. Se a gente for pegar alguns versículos atrás desses versículos que nós acabamos de ler, os discípulos, eles acabaram de vivenciar milagres com Jesus. Eles viram Jesus curando um leproso. Através da fé de um centurião, os discípulos viram o servo dele sendo curado por uma palavra que Jesus liberou. Antes desse versículo, até a sogra de Pedro foi curada, irmão, aleluia. Os discípulos, eles vivenciaram tantas coisas com Jesus, mas chegou uma certa situação que eles não estavam esperando. Chegou uma certa situação onde Jesus pede para eles: eu vou entrar no barco e vou atravessar. E a Bíblia fala que os discípulos seguiam. E para os discípulos está tudo certo, porque, cara, eu vi eles curando pela palavra, pela fé do centurião. Jesus liberou uma palavra e o servo dele foi curado. A sogra de Pedro foi curada, demônios saíram. Então os discípulos, eles estão tranquilos. Então eles entram no barco e começam a acompanhar Jesus. Mas repete assim comigo: de repente vem uma tempestade, irmão. Do nada vem uma tempestade. O mar começa a ficar agitado, o vento para lá e para cá. E os discípulos falam: e agora? Quem é este? Irmão, a realidade da nossa vida é que muitas vezes a gente vivencia milagres, a gente vê Jesus libertando, a gente vê Jesus curando. Jesus faz na nossa família, Ele faz na nossa casa, Ele faz nos nossos filhos, Ele faz no nosso casamento, Ele faz na nossa empresa. Mas a verdade é que quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, se a nossa fé não estiver fundamentada nele, muitas vezes a gente vai parar e vai falar: cadê Ele? Quem é esse? Cadê Jesus? Muitas vezes o medo vai bater na gente, muitas vezes a preocupação vai vir, e aquela confiança tanto que a gente tinha em Cristo vai falar assim para mim e para você: quem é esse? Aonde Ele está agora? E dentro dessa introdução e desse contexto, falando para vocês, eu quero trazer 5 pontos para a gente ir acompanhando através da Bíblia. O primeiro ponto que eu quero falar com você, se você gosta de anotar, é: ser discípulo de Jesus não nos isenta de problema. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ser discípulos de Jesus não nos isenta de problemas. Entrando ele no barco, seus discípulos, o que ele está falando aí? O seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas invadiram o barco. Jesus, porém, dormia. Irmão, quem que entra primeiro no barco? Os discípulos ou Jesus? Irmão, vamos comigo, me ajuda a pregar aí, vai. Quem estava no barco? Quem entrou no barco primeiro? Discípulos ou Jesus? Jesus. Jesus entrou no barco. E quando Jesus entra no barco, qual que é o nosso primeiro pensamento?
vai ser tranquilo, Ele está na frente. E a Bíblia fala que os discípulos eu acho que os discípulos imaginou, cara, se Ele está indo na frente, eu vou para cima também, ué. Então, os discípulos estavam achando que estava tudo tranquilo, que Jesus estava no barco, ia ser uma viagem maravilhosa. Eu vou curtir, vou fazer uma selfie com Jesus, eu vou postar a gente fazendo um churrasco aqui no barco, eu vou postar a gente trocando uma ideia, conversando, falando dos milagres que a gente acabou de viver com Ele, falando das maravilhas que Ele acabou de fazer. Jesus, Ele estava no barco, irmão. Então os discípulos estavam achando que ia ser uma viagem maravilhosa, mas de repente, tudo começa a ficar escuro. De repente, tudo começa a ventar. De repente, eles começam a ver uma tempestade à vista. Tudo parecia seguro, mas de repente o mar começa a se agitar, o vento começa a ficar forte, o barco começa a se mexer para um lado para o outro. De repente, tudo começa a ficar nebuloso, irmão. E aí eles começam a ficar desesperados. Eu lembro que quando a Stephanie estava grávida, eu estava estudando o livro de Mateus. E aí o Zion estava na barriga dela. Eu falei, filho, hoje eu quero pregar para você algo que eu aprendi. E aí eu comecei a falar com ele. Eu falei, Jesus estava na tempestade, mas nem sempre. Quando Jesus, comecei a pregar para ele, irmão, do nada eu comecei, isso era 1h da manhã, tá? Do nada eu comecei a ouvir um barulho lá em casa. Falei, misericórdia. Irmão, eu abri a porta do banheiro, o banheiro estava alagando. E eu pregando para o meu filho sobre a tempestade. As tempestades da vida, ela acontece de repente. Eu não estava esperando que o banheiro ia ficar inundado 1h da manhã. Após o meu casamento, a gente casou, estava indo para a lua de mel. E a gente felizão, que tinha acabado de casar, celebrando o casamento. A gente estava indo para o Nordeste, pegamos uma estrada. Começou a dar 6h da tarde, aquela estrada escura, a gente indo na velocidade da estrada. De repente o caminhão vem e fecha a gente. Irmão, eu tinha acabado de tirar a Stephanie do pai dela. Ele fechou a gente. Ela que estava dirigindo na época, ela jogou o carro para o lado no acostamento, 2 buracos, estourou as 2 rodas do lado direito. Eu falei, meu Deus do céu, acabei de tirar a filha do homem. De repente eu ligo para ele e falei, já era, sua filha, ele ia me matar, irmão. Mas as tempestades da vida não avisa que está chegando. Por que eu estou te contando essa história? Porque as tempestades da vida, elas acontecem de repente. Isso não... Você sendo um discípulo de Jesus, você sendo um dizimista fiel, você estando na igreja de quarta, sábado, domingo, você participando do GC, você estando aqui, não te isenta de você passar por dificuldades, de você passar por tempestades, de o barco balançar às vezes. Isso não vai te isentar disso, irmão. Talvez pregar o evangelho para você falando, cara, é só felicidade. Jesus é vida, isso é real. Vai ter felicidade, isso é verdade, vai ter alegria. Mas ser discípulo de Jesus não nos isenta de passar por tempestade. Mesmo Jesus estando conosco, vamos enfrentar tempestade na vida. E muitas vezes as tempestades parece que Deus está dormindo, sim ou não? Nas maiorias das tempestades que nós passamos, nós começamos a orar e parece que nós começamos a clamar e parece que a oração não passa do teto da nossa casa. Nós começamos a falar, Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Mas parece que Jesus está dormindo. Irmão, a verdade é que Jesus nunca nos prometeu ausência de aflições,
mas Ele sempre prometeu que estaria conosco até as consumações dos séculos, até a consumação dos séculos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua situação, eu não sei, irmão, como você chegou aqui, o seu coração, eu não sei o que passa na sua família, no seu casamento, com os seus filhos. Eu sei que eu vim te dar uma notícia essa noite, eu vim te dar uma notícia de que Jesus, Ele pode estar no barco com você, mas isso não vai te isentar de você passar por tempestade, por preocupações, isso não vai te isentar de passar por situações que talvez vai te deixar preocupado, mas eu tenho uma coisa para te dizer também: Ele está com você, e Ele te prometeu estar contigo até a consumação dos séculos. Se for para Jesus, pode ser melhor. Grave isso, irmão. Ser discípulo de Jesus não nos isenta de passar por tempestades, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Fica tranquilo, vai chegar um momento da sua tempestade acalmar, do barco ficar tranquilo. Fica em paz, só permaneça. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é: Jesus não pode ser a última opção. Jesus não pode ser a sua última opção. No versículo 25 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. A realidade é que muitas vezes, quando as tempestades vêm, as dificuldades aparecem, os gigantes se levantam, muitas vezes a gente acha que quem vai nos ajudar primeiro é a pessoa que está do nosso lado, nosso amigo. Talvez é o pastor, uma oração, talvez seja um agiota, irmão. Às vezes você está passando por alguma situação financeira e você acha que, ao invés de orar, você vai procurar com um agiota, achando que ele vai resolver o seu problema. Às vezes você está passando uma situação no seu casamento, que você vai separar, está pensando em separar, e você vai pedir um conselho para quem não tem um casamento consolidado em Cristo, e a primeira coisa que o cara vai te falar: separa. Irmão, deixa eu te falar, Jesus precisa ser a sua primeira opção. Eu imagino Pedro, Tiago e João, que estavam com ele no barco. Quando eles viram a tempestade, eu imagino eles falando: cara, só mais uma, a gente já está acostumado, a vida inteira pescando, a vida inteira jogando a rede, a vida inteira pegando peixe, essa daqui só vai ser mais uma. E aí eles devem estar pensando: é só mais uma, que nós estamos acostumados, isso aí a gente vai tirar de letra. Mas aí o vento começa a balançar e ele fala: eita, esse vento está diferente, esse vento está diferente, esse vento está diferente, esse mar nunca balançou desse jeito, nunca entrou tanta água no barco. E eu imagino eles lá tentando tirar água. Vai Tiago, vai João, vai Pedro, joga. A verdade é, irmão, que todas as vezes que nós tentamos fazer com a força do nosso braço, a gente vai ficar se matando, a gente só vai ficar usando força, a gente só vai ficar cansado, a gente vai ficar exausto, a gente não entende, a gente dorme 12 horas, 20 horas, a gente está exausto. Por quê? Porque nós estamos tentando resolver as tempestades da nossa vida com a força do nosso braço. E muitas vezes não é assim, irmão. Nós precisamos correr para Jesus. A primeira pessoa tem que ser Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a primeira pessoa tem que ser Jesus. Aleluia. A gente está com 211 pontos conectados com a gente. Será que você pode celebrar isso? Tem 200 famílias assistindo. Tem família que está sendo tocada agora nesse momento. Tem estado que está sendo tocado. Tem nação que está sendo tocada. Você pode celebrar Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. Irmão, às vezes na tempestade da vida a gente acha que o nosso cargo, o nosso diploma, às vezes a gente acha que isso vai resolver alguma coisa. Mas quando a tempestade levanta, irmão, deixa eu te falar uma coisa:
Não é o seu cargo que vai te ajudar, irmão. Não é o dinheiro, não é o financeiro que vai te ajudar, irmão. Não é o seu diploma, não é um papel que vai resolver a sua situação. Você pode conhecer o presidente do Brasil, você pode conhecer o melhor advogado, você pode conhecer o pastor mais santo, você pode conhecer qualquer pessoa, irmão. A realidade é que quando a tempestade da vida vem na nossa vida, tem dinheiro que não supre nenhuma doença, tem diploma que não supre nenhuma tempestade. Irmão, a verdade é que de repente bate uma doença na nossa vida que o dinheiro não consegue pagar, que o nosso cargo não consegue suprir, que as pessoas não conseguem fazer. Quando a tempestade aparece do nada, a primeira coisa que nós devemos fazer é correr para os braços de Jesus. Só Ele pode nos salvar e acalmar as tempestades da nossa vida. A Bíblia vai dizer lá em Salmos assim, Salmos 50:15, diz assim: clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Irmão, a verdade é que quando a tempestade chega, a primeira coisa que nós temos que fazer é correr para o braço de Jesus. A gente chega para Jesus, dobra o nosso joelho e fala: Jesus, pelo amor de Deus, saiu fora do meu controle, eu não consigo controlar a tempestade, essa doença está me matando, esse financeiro não está fluindo, minha família está sendo destruída, o inimigo está querendo tirar, eu não sei, a minha empresa não está fluindo. Irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer é correr para o braço daquele que pode acalmar a tempestade, daquele que pode curar, daquele que pode fazer você prosperar, daquele que pode transformar a sua vida. Você precisa correr para os braços de Jesus, irmão. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Terceiro ponto que eu quero falar com você é: antes de acalmar por fora, Ele quer te acalmar por dentro. Agora vira para a pessoa que está do seu lado: antes de Ele te acalmar por fora, Ele vai te acalmar por dentro. A Bíblia continua no versículo 26, na parte A, e diz assim: Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele faz uma pergunta confrontadora, e Ele faz isso para tratar o coração dos discípulos. O medo estava gigante no coração deles, irmão. E quando o medo está gigante, o que acontece com a fé? Sabe por que muitas vezes nós ficamos desesperados no meio da tempestade? Sabe por que muitas vezes nós ficamos desesperados no meio do caos? Porque o medo, ele começa a tomar uma proporção tão gigantesca na nossa vida, que a nossa fé, ela acaba diminuindo. Mas antes de Jesus acalmar a tempestade que está fora de você, Ele vai acalmar aqui dentro. É por isso que muitas vezes quando você está na tempestade, Ele vai falar para você assim: você não está com fé não, meu filho? Você não crê em mim não? Vai lá e pede perdão. Tu não é homem de pedir perdão não? Você não é mulher de pedir perdão não? Parece arrogante da parte de Jesus, não parece, irmão? Mas é confrontador. Mas é o tratar de Deus aqui dentro. É onde Ele chega pra gente e rasga o nosso coração. É na tempestade da vida, irmão, que Jesus vai entrar aqui dentro e vai falar: ei, deixa eu tratar isso. Deixa eu tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Deixa eu entrar aí e mudar tudo. Tá tudo bagunçado aqui fora, né, meu filho? Tá, mas fica tranquilo, aqui dentro eu tô acalmando. Fica tranquilo que aqui dentro eu tô mudando. Fica tranquilo que aqui dentro eu estou trazendo a paz que você precisa. Fica tranquilo que aqui dentro eu estou colocando a alegria que você precisa. Fica tranquilo que aqui dentro eu estou colocando o amor que você precisa. Porque quando Jesus colocar, irmão, quando Jesus mudar o que precisa aqui dentro de você, o que está de fora vai ser tranquilo. Levante suas mãos e declare isso, vai.
Não adianta nada Ele resolver seu problema financeiro, se quando surgir outra situação você vai fazer a mesma coisa, que é se afastar dEle. Não adianta nada Ele te dar um marido ou uma esposa, se você não consegue ser pleno e satisfeito em você mesmo, irmão, e satisfeito nele mesmo. Às vezes você está esperando uma pessoa de Deus. Não, quando essa pessoa chegar, eu vou ser feliz. Não, irmão, você tem que ser feliz nele agora. Você tem que se satisfazer nele agora. Porque se você não consegue fazer agora, quando Ele te der uma esposa ou um marido, você não vai conseguir fazer isso. Não adianta nada Ele te dar o emprego dos sonhos e você não se dedicar ou não estar preparado para receber aquilo. Não adianta Ele te dar uma casa nova se você não cuida e valoriza na que você mora hoje, irmão. Não adianta Ele te soprar o seu nome, fazer você uma pessoa conhecida, a pessoa mais famosa da Baixada Santista, do Brasil, do mundo, se você não tem o tratamento dentro do seu coração. O orgulho vai tomar conta de você e você vai se matar, irmão. Não adianta nada. Não adianta nada. Ele vai tratar o seu coração primeiro. Ele vai tratar o interior primeiro, para depois acalmar o exterior. Pode ver, a maioria das vezes que você está passando por uma tempestade, por algum gigante, de repente o gigante baixa, para a tempestade, o mar se acalma, o seu casamento é restaurado, seus filhos começam a conversar com você, a sua empresa começa a vender, você fala: nossa, mas eu nem percebi Jesus fazendo isso. Porque Ele está aqui, ó. Ele já fez aqui. O exterior é só questão de tempo. Amém? O quarto ponto que eu quero falar com vocês é: Ele se levantou. A Bíblia fala assim, versículo 26, parte B: então Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa a bonança. Irmão, vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: quando Jesus se levanta, ninguém consegue pará-lo. Após Jesus tratar a tempestade interior dos discípulos, Ele se levantou. Eu imagino Jesus deitado assim, irmão. E aí Ele fala assim para os discípulos: por que tão ansiosos, homens de pequena fé? E aí os discípulos são tratados, e de repente Jesus se levanta. Agora vocês entenderam, então eu vou fazer acontecer. E aí ele começa. Jesus se levanta e para a tempestade, Ele para o vento, Ele para o mar. Não há nada que fique fora do controle de Jesus quando Ele se levanta. Eu não sei o que você está passando, mas hoje Jesus está se levantando na sua vida, irmão. Não vai ser tempestade, não vai haver divórcio, não há demônios, enfermidades, não há morte, não há nada para que para que Jesus pare. Não há nada que para Jesus, irmão. Ele tem o poder nos céus, Ele tem o poder na terra, Ele tem o poder debaixo da terra. Ei, eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas hoje Jesus está levantando na sua vida para acalmar a tempestade, para derrubar o gigante, para derrubar o leão. Ele está levantando na sua vida para parar tudo. Levante suas mãos e declare isso, irmão. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Ei, Jesus está se levantando na sua vida. O quinto ponto e último que eu quero falar com você é: deixa eu te apresentar quem é este.
Versículo 27 diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmão, muitas vezes nós achamos que Jesus é o nosso Papai Noel. Como assim, Wesley? A gente se comporta o ano inteiro, a gente é dizimista fiel o ano inteiro, a gente não peca o ano inteiro, mas chega no final do ano, a gente quer que Jesus dê um presentinho pra gente, porque a gente se comportou bem. Olha que bênção. Eu quero te apresentar quem é este, irmão. Alguns falam que Ele é Deus dos pais. Quem é Deus para você? Ah, não sei, eu só conheço o Deus dos meus pais. Meus pais eram pastores, meus pais eram missionários. Meus pais uma vez ouviram falar: eu conheço o Deus dos meus pais. Mas hoje eu vou te apresentar quem é este. Alguns falam que Ele é o Deus da cura, não a própria cura. Alguns vêm através dEle apenas para se beneficiar dEle. Outros acham Ele meio distante, um velho que fica sentado no trono, uma pessoa distante que não fala, que só quer o mal, que só pune, que só acha que Deus só quer a desgraça pra gente. E outros acham que Ele é normal, tá tranquilo. E eu quero fazer uma pergunta para você, irmão: quem é este? Posso apresentar quem é este para você? Quem quer ouvir quem é este? Irmão, se você não sair do seu lugar para receber quem é este agora, é só no culto de domingo com o Alex, irmão. Eu vou apresentar para você. Os discípulos falaram assim: quem é este? E eu quero apresentar para você quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é aquele que antes da criação do mundo traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas quem é este, Wesley? Este é aquele que deu a vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os surdos. Mas quem é este, Wesley? Este é aquele que morreu na sexta-feira, sim, mas no terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou entre os mortos. Este é aquele que a morte não pôde detê-lo. Quem é este? Este é o leão da tribo de Judá. Meu irmão, se eu fosse você, eu já estaria em pé recebendo isso. Este é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Quem é este? Este é aquele que tem o seu nome escrito na palma de sua mão, o formou em cada parte do seu corpo. Wesley, quem é